Olá, família da Paz Church e todos os nossos amigos. Você já leu sua Bíblia hoje? Ouça essa meditação que vai abençoar a sua vida nesse dia. E vamos lá no nosso desafio, a Bíblia em um ano. Bem, hoje nós já estamos no dia 149, quase chegando no meio do ano, não é? E nós vamos meditar hoje aqui em 1 Samuel 13, Salmos 58 e Romanos 4. Eu quero começar com 1 Samuel. Esse capítulo, ele é uma continuidade do processo do reinado do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Então nós vemos um rei que foi escolhido por Deus, mas que ele começa ao longo do seu reinado a ter atitudes impensadas. E aqui vai mostrar uma. Essa atitude que ele tem, lá no versículo 4, ele atrai o ódio dos inimigos. Então ele atrai para si, já não bastava estar em guerra, ainda ele atrai um pouco mais de ódio dos seus inimigos. E aqui ele se encontra numa circunstância em que ele acaba não esperando o profeta, não esperando aquilo que Deus havia mandado e toma frente de algumas ações e as suas atitudes são reprovadas pelo Senhor. Então ele se deixa levar pela circunstância e desobedece uma ordem de Deus. E ele oferece o holocausto. Quem deveria oferecer o holocausto, segundo a palavra, é o sacerdote. E aí ele oferece o holocausto para saber se Deus abençoa e vai fazendo as ações por causa da pressão e Deus o rejeita. Então ali, naquele momento, quando chega o profeta, Deus fala com ele que ele foi rejeitado e se ele tivesse obedecido, todo o seu reinado seria aprovado pelo Senhor. Então ele perde o reinado, é rejeitado como rei e Deus então vai escolher nos próximos capítulos quem realmente é segundo o seu coração. E partindo aqui para Salmo 58, é um poema cantado, né? Era uma melodia que Davi ele dá uma continuidade no Salmo 57, que vocês viram ontem, onde ele está falando da perseguição e da fuga, da perseguição do próprio rei Saul na vida dele. E ele usa aqui palavras, né, metáforas, figuras nesse desespero de perseguição e sempre pedindo a justiça de Deus. E eu quero ler o versículo 11, que ele finaliza esse salmo dizendo assim: então os homens comentarão, de fato os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Então, trazendo para os seus dias, cuidado com a pressão do dia a dia para você não tomar atitudes que desagrade o coração de Deus, como Saul fez. E depois, olhando aqui para Davi, que escreve esse salmo durante um período de perseguição, lembra que mesmo nos momentos de pressão, de perseguição, de dores, de dificuldades, há um Deus que é justo. E a Bíblia diz, há um Deus que faz justiça na terra. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Um Deus justo e que tem sempre algo para nos recompensar. Então, creia nele, busque a ele, entregue tudo a ele. E lá, para finalizar a meditação de hoje, em Romanos 4, Paulo ele vai descrever aqui sobre a fé de Abraão. Então ele vai falar da justificação pela fé. E Abraão ele é conhecido. Lá quando você lê o texto de Gênesis, no início desse desafio, você vai vendo que Deus dava promessas para um homem idoso e que ele seria o pai de uma multidão. E nem filhos ele teria. O nosso Deus, ele é um Deus do impossível e ele não está olhando para as circunstâncias nossas atuais. Então a promessa de Deus que ele dá a Abraão e ele nos ensina aqui através da vida de Paulo que o que nós recebemos de Deus
não é por mérito nosso. Ele não olha se você é bonzinho ou se você é malzinho. Deus tem promessas para você. E essas promessas, ela vem pela fé. E que ela é de acordo com a graça, com a bondade, com a riqueza, com a generosidade de Deus. Ele sempre tem algo para nos dar. E no caso, o que Paulo estava tratando aqui era da graça de Deus, tanto para judeus como para não judeus. Todos, aos olhos de Deus, são alvos de salvação. Então, quando Jesus vem, ele relata aqui que essa promessa da descendência de Abraão, que ele teria filhos e que seria abençoado em toda a terra. Ele creu contra a realidade dele. E quando Deus diz para nós, lá no versículo 23 e 24 do capítulo 4 de Romanos, é uma promessa para a nossa salvação. Então é em Jesus que ele nos justifica e ele chama à existência aquilo que não existe. Às vezes as pessoas confundem, tiram esse texto do contexto, acabam se frustrando. Que Paulo está dizendo que ele chamava à existência algo que não existia e ele fala da nossa salvação. Então você pode ter a certeza da sua salvação em Jesus, porque Deus providenciou isso para mim e para você. Não importa a sua origem, você tem de Deus, pela graça, a salvação através de Cristo Jesus. Então, creia em tudo que Jesus disse a respeito dele e tudo que ele disse a respeito do reino para a sua vida. E receba. A salvação, ela é de graça e você recebe pela fé. Creia nisso. Compartilhe esse vídeo e mande para os seus familiares, mande para os seus amigos, mande para os seus life groups, para que todos possam receber essa promessa de Deus, que é a nossa salvação em Cristo Jesus, e ter essa pequena porção da palavra hoje, que vai edificar a sua vida. Até mais. Tchau.